Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou o professor Rodrigo Dias Rosa e no Hora DR de hoje nós vamos falar sobre o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que foi instituído, vem justamente ele da sua previsão de ser instituído mediante a lei complementar, que vem da reforma tributária, certo? Só que hoje nós vamos falar uma característica específica do IBS, que é justamente a não cumulatividade, certo? Como você sabe, nós temos aí o ICMS e nós temos o ISS. O ICMS é o imposto de competência dos estados e o ISS é o imposto de competência dos municípios. E eles estão prestes de ser extintos e aparecer no lugar deles vinha o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Isso aqui eu explico na reforma tributária, um vídeo aqui do nosso Hora DR, que eu falo justamente sobre isso desse assunto. Se você não assistiu, eu aconselho você a assistir aí para você ter uma noção. Nesse vídeo eu explico justamente quais são os tributos que vão deixar de existir, quais são os tributos novos que passam a ter, e um deles é justamente o IBS. Esse IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, que ele vai ser de competência compartilhada entre os estados, Distrito Federal e município. Então, no Hora DR nós vamos falar sobre a característica específica do IBS. Então quero aproveitar e fazer um convite. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreve, aproveita, ativa aí também o sino e segue os nossos patrocinadores. O que acontece? Lá na nossa Constituição Federal, no artigo 156A, fala que lei complementar irá instituir o IBS. Então está em discussão essa lei, está sendo aí, está na Câmara e justamente no Senado, estão tendo essa discussão. Mas a espinha dorsal, que já tem que ser, como tem que ser o imposto, já está aprovado, já está na nossa Constituição Federal, que foi justamente com a reforma tributária. E lá no artigo 156A da nossa Constituição Federal, diz o seguinte, no seu parágrafo primeiro: o imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte, e aqui eu vou colocar na tela para vocês, atenderá o que? Será não cumulativo. Ele vai ser não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações das quais seja adquirente bens, tanto material como imaterial, inclusive direitos ou serviços, excetuados, ou seja, na exceção, exclusivamente considerado se for para uso, consumo pessoal, especificado em lei complementar ou nas hipóteses previstas nessa Constituição. E aí nesse vídeo vamos falar o que é esse princípio da não cumulatividade, como é que isso funciona. Se você já trabalha com ICMS, você já conhece o princípio da não cumulatividade, porque o ICMS ele já traz isso. Então, o que quer dizer o princípio da não cumulatividade? O imposto cobrado na etapa anterior, eu compenso para a etapa posterior. É o que você faz, o famoso débito e crédito, que você faz a apuração aí de ICMS. Para exemplificar melhor, vou colocar aqui na tela para você um exemplo. Imagine que a empresa A vendeu a mercadoria para a empresa B por R$100 mil. E aí teve 19% aí de alíquota de ICMS, 19 mil, e ela recolheu lá 19 mil de ICMS. A empresa B pegou essa mercadoria e revendeu para a empresa C por R$200 mil. Vai destacar na nota fiscal 38 mil, que é justamente os 19% do valor de R$200 mil, mas ela vai pagar esses 38 mil? Não, porque o ICMS ele é não cumulativo, quer dizer que o imposto cobrado na etapa anterior eu compenso. Então quanto foi cobrado na etapa anterior? 19 mil, então esses 19 mil eu vou compensar aqui, e aí eu vou recolher somente 19 mil. Vamos dizer que a empresa C revendeu essa mercadoria para a empresa D por R$300 mil. Vai destacar na nota fiscal 57 mil, mas vai recolher 57 mil? Também não, por causa do princípio da não cumulatividade. Quanto foi que foi recolhido anteriormente? 38 mil. Então ele vai compensar os 38 mil e vai recolher só R$19 mil. Olha que interessante.
como o princípio é da não cumulatividade, o fisco ficou com 57 mil reais. Isso aqui você já está acostumado, você já trabalha com ICMS e já sabe que funciona isso. Já com o ISS, quem trabalha com ISS, ele não é assim. Então o ISS, você não compensa o ISS da prestação de serviços que você adquiriu. Ele é cumulativo. O exemplo que eu vou colocar aqui para você, ó. A empresa A prestou um serviço para a empresa B por 100 mil, teve lá 5% de ISS, que é a alíquota máxima, 5 mil reais. A empresa B prestou serviço agora para a empresa C por 200 mil, teve 10 mil de ISS. A empresa C prestou serviço para a empresa D por 300 mil, teve 15 mil de ISS. Então olha aí que a cada vez que você tem a prestação de serviço, você vai tendo um imposto junto e o fisco recebe tudo de forma cumulativa, ó, 30 mil, porque não houve a compensação. Então o que é que a Constituição Federal está dizendo? Olha, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai substituir o ICMS e o ISS. Então o IBS vai substituir o ISS e o ISS e o ICMS. Só que ele vai ser não cumulativo. Então o que a Constituição Federal está dizendo? Olha, eu vou substituir o ISS junto pelo IBS, mas a metodologia não vai ser a mesma que já existe hoje com o ISS, que é da cumulatividade. E eu vou usar o princípio da não cumulatividade, que já usamos no ICMS. Então o IBS vai ser feito dessa forma aqui, da mesma forma que eu apresentei para vocês do ICMS, certo? Então aqui, ó, imagine lá, você tem lá o prestador de serviço, a venda de um produto da empresa A para a empresa B, 100 mil reais. Vamos dizer que o IBS, porque a gente não sabe ainda a alíquota, estima-se em torno de 28%, mas vou colocar aqui 19% para não assustar tanto a gente, certo? Estima-se 28% de alíquota entre o IBS e a CBS, certo? Mas vou colocar aí 19%, que vai dar 19 mil reais. A empresa B, quando for fazer o trabalho dela ou vender para a empresa C 200 mil, destaca 38 mil, mas vai compensar os 19 e vai ter lá 19. Da mesma forma lá do ICMS. A empresa C para a empresa D 300 mil, 57 menos os 38, porque ele é não cumulativo, eu tenho lá os 19 mil reais. Como o princípio é da não cumulatividade, eu tenho justamente o que? 57 mil. Resumindo, o IBS, ele é a junção do ICMS com o ISS, utilizando a metodologia de cálculo de quem? Do ICMS, do princípio da não cumulatividade. Esse foi o nosso Hora DR de hoje, falando sobre umas das características que vai ter o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Se você quiser saber mais sobre a reforma tributária, sobre assuntos tributários, acompanhe aí o meu canal do YouTube, Dias Rosa. Aproveito, sugiro que você faça a sua inscrição, ative o sininho para receber informações de qualidade. Acompanhe aí o nosso programa do Hora DR, que são vídeos que saem de forma quinzenal para você, e acompanha também os nossos patrocinadores. Um grande abraço, te encontro no próximo Hora DR. Até breve.